Meus caríssimos, minha saudação a todos aqueles que participam de mais essa explanação da série Registros sobre Registros, que tem agora o número 429. Agradeço o apoio que a esta série, a continuidade dessa série, é oferecido pela Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Agradeço aos meus confrades e confreiras dessa academia, bem como dou aqui meu testemunho de agradecimento e as minhas saudações à Noreg do Estado do Paraná, em particular a seu presidente, Dr. Matheus Afonso Viro da Silva, estendendo meus cumprimentos a todos os integrantes dessa importante associação paranaense. Pois muito bem. O assunto da explanação de hoje começa com uma peculiaridade, o título. Porque está escrito assim: novamente, entre parênteses isso, ou seja, há um advérbio, novamente, aí segue, a averbação da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia. E por que isso? Porque, na verdade, nós trilhamos, nessa nossa série de Registros sobre Registros, a ordem sequencial do texto da Lei de Registros Públicos, a nossa Lei 6.015, de 1973. Então, como nós vamos seguindo sequencialmente, né, desde o artigo 167, lá em cima, ao tratarmos no inciso 1º, dos primeiros atos de registro estrito sensu, até agora, quando estamos tratando da lista do inciso 2º, estamos indo número após número, ou seja, item após item, já tivemos ocasião de tratar no item 19 do inciso 2º do artigo 167 dessa Lei 6.015, da averbação de extinção da concessão de uso especial para fins de moradia. Acontece que vai 19, 20, 21, 22, etc. Quando chegamos no 28, deparamos novamente com a mesma coisa. Extinção da concessão de uso especial para fins de moradia. Ou seja, uma dúplice previsão, o mesmo texto, de averbar-se a extinção da concessão de uso especial para fins de moradia. A primeira referência, a do item 19, derivou da Lei 10.257, de 10 de junho de 2001. Essa lei foi promulgada visando a regulamentação no disposto em 2 artigos da Constituição Federal, da Constituição Brasileira de 1988, os artigos 182 e 183. E é uma lei que trata das diretrizes gerais da política urbana. No artigo 57 dessa Lei 10.257, de 2001, nós vamos encontrar a indicação de que devem acrescer-se 3 itens ao inciso 2º do artigo 167 da Lei de Registros Públicos. Entre esses itens, o 19, que trata exatamente da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia. 10 anos depois, portanto já em 2011, promulga-se uma outra lei, a Lei 12.424. E essa lei dá nova redação ao artigo 167, e ao dar essa nova redação, inclui um artigo 28, um item 28, ao inciso 2º do artigo 167. E novamente trata, ali textualmente, da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia. Ou seja, nós temos 2 itens no inciso 2º do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, versando a extinção da concessão de uso especial para fins de moradia em ordem a seu averbamento no registro imobiliário. Pois muito bem. É bem verdade, eu vou indicar algo aqui muito, digamos, de experiência prática. Antigamente, quando nós queríamos ver um texto de lei, nós apanhávamos o Diário Oficial, ou era mais fácil, muitas vezes, verificar os códigos com suas legislações extravagantes. E muitas vezes, o organizador desses códigos é que fazia a avaliação de se algo estava ou não revogado. Eu me lembro que, em relação ao Código Civil de 1916, havia 2 códigos distintos, ou seja, publicados por editoras diversas, em que
um entendia revogado um artigo, o outro entendia que não. Bom, ao intérprete caberia aí verificar qual a melhor solução. Quando um livro que me pareceu muito interessante, que eu tive a oportunidade de coordenar, mas o trabalho, por assim dizer, colocar a mão na massa, foi obra da Laura Porto, do Pedro Bragato e do Rodrigo Pacheco Fernandes, fizeram um vademecum, de que eu fui o coordenador. E houve ali uma indicação de uma revogação de norma que outros vademecum não entenderam cabíveis. Bom, faz parte. Porque com o tempo parece que tinham razão, tinham razão esses três jovens estudiosos brasileiros, né? A Laura Porto, o Pedro Bragato e o Rodrigo Pacheco Fernandes. Ora, hoje em dia, o que nós fazemos normalmente para ver o texto da lei é irmos nos sites oficiais. Se a lei é estadual, vamos ao site das Assembleias Legislativas. Se a lei é municipal, o site da Câmara Municipal ou da Prefeitura. Se a lei é federal, vamos ao texto que está publicado pelo Planalto, pelo Poder Executivo Federal, ou pelo Congresso Nacional, Câmara ou Senado. Aí vamos verificar onde está. Bom, o que acontece? Frequentemente, essas indicações não são atualizadas. Simplesmente se acrescentou, por exemplo, nesse caso, o item 28, e não sei se houve alguma consideração para a elaboração, para a edição dos novos textos, se o item 19 estava ou não revogado. Isso é um problema que se oferece ao intérprete também. Bom, pareceria cômodo de todo, observar que a posterioridade da Lei 12.424, que é de 2011, em relação à Lei 10.257, que é de 2001, resolveria prontamente a questão. Ora, vamos suprimir da Lei 6.015 o texto do item 19 do inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015 e vamos substituí-lo pelo enunciado, por sinal, de todo equivalente do item 28 do mesmo inciso 2º do artigo 167. Está resolvido. E uma solução que comportaria o subsídio legal da parte final do parágrafo 1º do artigo 2º do Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942. Eu me lembro disso com saudade, porque era muito interessante o curso a respeito desse Decreto-Lei, que esse diploma era então chamado nos meus bancos escolares de Lei de Introdução ao Código Civil. Nome tradicional, todo mundo conhecia isso por esse nome. Até que, em 2010, promulgou-se uma nova lei, a Lei 12.376, em dezembro de 2010. Uma lei que teve só um objetivo, alterar o nome da Lei de Introdução ao Código Civil. Ou seja, parece que se resolveu, pura e simplesmente, ir contra a tradição. Uma lei amplamente conhecida há então, mais de 50 anos, 60 anos, conhecida por um nome, sofre, então, a interferência de uma lei que simplesmente foi dirigida a alterar o nome de uma lei e passou a chamar-se Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A praxe jurídica, pura e simplesmente, desconhece o que é isso. Continua todo mundo falando em Lei de Introdução ao Código Civil. Bom, e o que é que diz esse parágrafo 1º do artigo 2º do Decreto-Lei 4.657, seja que o chamemos classicamente de Lei de Introdução ao Código Civil, seja que o chamemos pela via modernorum como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Diz isso, que a lei posterior, ou seja, a lei que vem depois, cronologicamente, revoga a precedente, revoga a anterior. Quando? Em 3 hipóteses. Quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, isso é matéria típica de interpretação, e outra hipótese típica de interpretação, quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei precedente, a lei anterior, que é exatamente o ponto que nos interessa aqui. De fato, até pelo próprio enunciado nós vemos isso,
O item 28, que foi acrescentado à Lei de Registros Públicos pela Lei 12.424, regula, pelo menos dentro dos limites do seu enunciado, a matéria de que tratava a lei anterior, a Lei de 2001. Bom, a primeira coisa, nós podíamos aqui ter um desejo, mas isso não é possível retroagir, de que o prestimoso cuidado legislativo de alterar uma designação tradicional se estendesse também ao conteúdo dos textos legais, evitando, se tal o caso, a mera repetição de textos. Todavia, partamos aqui da conjectura de que realmente se deu a revogação do texto do aludido item 19. Notem bem, revogação do texto, não da norma, porque a norma era a mesma, do 19 e do 28, mesma coisa. O que se revogou pelo 28 não era a norma, era o texto. Por hipótese, não é? Mas ainda assim haveria uns tantos pontos que nós deveríamos prudentemente considerar. Eu observo o seguinte, nem sempre a reiteração textual, a reiteração de textos em leis diversas é indicativo da intenção legislativa, da intenção do legislador de revogar o texto precedente. Nem sempre é assim. Pode dar-se o caso de o legislador ter a intenção de reforçar a normativa, de robustecer, fortalecer uma lei anterior, uma disposição anterior. Embora, claro, isso mais pareça dizer respeito a leis diversas do que a reiterações ou repetições dentro de uma só e mesma lei. E, possivelmente, o que se pensa aqui é na reiteração, não letra após letra, não de maneira tão espelhada como se dá no caso aqui dessa reiteração do item 19 pelo item 28. Nós fizemos aqui uma ilustração relativa aos velhos conceitos de posse velha e posse nova, tão interessantes para o campo interdital, para o campo das possessórias. O artigo 508 do Código Civil Brasileiro de 1916, o famoso Código Claus-Bevilacqua, dispunha que se a posse fosse de mais de ano e dia, que era chamada posse velha, superava 1 ano e 1 dia, a posse passava a ser velha. Posse anterior, posse nova. Se ela fosse de mais de ano e dia, o possuidor, diz o Código Civil, será mantido sumariamente, até ser convencido pelos meios ordinários. Ou seja, ele podia obter uma tutela liminar, uma tutoria liminar, e era mantido na posse, até que, pelos meios ordinários, ou seja, ao fim de um processo em via ordinária, etc., se convencesse em sentido contrário. Pois muito bem, isso estava no Código Civil de 16. Resulta que veio o Código Nacional de Processo Civil de 1939, onde lembrar-se todos que foi a reunificação do Código de Processo Civil, depois de uma experiência muito frutuosa dos códigos de processos civis dos estados. Talvez não seja justo falar em experiência muito frutuosa quantitativamente, mas qualitativamente. Por exemplo, Código de Minas Gerais, muito bom. Código de São Paulo, muito bom. Bom, o Código de Processo Civil de 39 confirmou essa norma, essa mesma norma do Código Civil de 16. Embora tenha acrescentado algumas referências destinadas às provas correspondentes. Então, diz o Código de Processo Civil de 39, olha, se a turbação possessória ou violência, não é, datar de menos de ano e dia, ou seja, ela for produzida e não atingiu ao fato de que o turbador esteja lá com uma posse velha, quer dizer, aquela posse de mais de ano e dia, o autor poderá requerer mandado de manutenção ou de reintegração de posse início litis, ou seja, no início, no limiar da demanda. E, nesse caso, ele deveria fazer prova da posse, da turbação ou da violência, da data da turbação, justamente para verificar se essa turbação era própria de uma posse velha ou de posse nova, e a continuação da posse, embora turbada na ação de manutenção, ou perda dessa mesma posse na ação de reintegração. Então, poderia obter, pois, manutenção e reintegração, se a posse dele,
ao fundo fosse posse velha. Quer dizer, não fosse superada por uma posse que ainda se manteria como nova. Por isso, novamente, aqui se reforça a posição da posse velha. Ao fundo, essa norma reitera do 508. Uma redação diferente, mas é uma reiteração normativa. Ora, não seria nada irrazoável considerar, então, revogado o texto do artigo 508 do Código Civil Brasileiro de 1916, presente o fato da reiteração ou repetição normativa do Código de Processo Civil de 1939. Mas veja o problema que há nisso. O que resultaria? Em 1973, para vigorar a partir de 1º de janeiro de 1974, promulgou-se o excelente Código Buzaide, excelente, muito bem articulado código, elaborado pelo professor Alfredo Buzaide, saudoso professor Alfredo Buzaide. Um Código de Processo Civil que já não continha norma referente às posses velhas e novas, não fala nada disso. Então, aqui caberia que nós pudéssemos dedicar um pouco de atenção a algumas perguntas. Essa antiga repetição de norma do Código de 39 quanto ao Código Civil de 16 teria levado efetivamente à revogação do artigo 508 do Código Civil de 16? Ou era simples reforço dessa norma? Mais ainda, a revogação do texto revocatório, ou seja, a revogação do texto do Código de Processo Civil de 39, teria repristinado o que dispunha o artigo 508 do Código Civil, ou seja, revogando-se a norma revogadora, volta a ter eficácia a norma revogada? Isso é um problema interpretativo importante. Ora, claro que esses problemas poderiam evitar-se, sem dúvida, com maior cuidado no processo legístico, ou seja, no processo morfológico das leis, processo de elaboração das leis. Mas o fato é que, para a nossa pauta de apreciação, nós temos algo a indagar especificamente. Suponha-se, mera suposição, vamos tratar disso como uma hipótese, para não dizer uma conjectura, na verdade. Suponha-se que se venha a revogar a Lei 12.424 de 2011, essa que determinou a inclusão do item 28 no inciso 2º do artigo 167 da Lei de Resíduos Públicos. Então veio uma lei e diz, olha, está revogado esse item 28. Ótimo. Então, a partir daí eu pergunto, seria caso de recusar a averbação que se previra com a lei de 2001? Porque nós dissemos que essa lei, partindo da ideia de que a lei de 2011 revogou a de 2001 quanto ao item 19, não é? Repetido pelo item 28 do inciso 2º da lei, do artigo 167 da Lei de Resíduos Públicos. Seria, então, caso de recusar a averbação da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia? Muito provavelmente a resposta seria negativa. Muito provavelmente. Pelo menos, postas as coisas nas circunstâncias atuais em que isso se encontra, a resposta seria negativa. Isso põe à mostra a conveniência de apreciar de maneira prudente, bastante prudente, a possível revogação do item 19 do inciso 2º do artigo 167 da Lei de Resíduos Públicos. Parecendo mais discreto, e foi isso a que eu me inclinei, considerar que o aparente lapso legislativo, e eu acho que houve mesmo um lapso legislativo aqui, não acho que isso que eu estou chamando de lapso tenha sido intencional, seja, então, tomado pelo intérprete à maneira de uma intenso confirmaciones, e não de uma ideia de revogar o item 19 para criar uma outra norma igualzinha, não tem nenhum sentido. Realmente não vejo sentido nisso. O único sentido que eu vejo para esse lapso legislativo é considerar o escopo que teve o legislador em confirmar. Ao intérprete cabe exatamente procurar sistemicamente uma solução que resolva
se não propriamente a intentio legislatoris, ou seja, a intenção do legislador, a intentius legis, a intenção da lei. Parece que a intenção da lei aqui foi confirmatória. Então eu manteria, por esse motivo, tratei no item 19, fizemos isso longamente, e agora, ao tratar do item 28, desse inciso segundo do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, eu antecedi a matéria com o advérbio novamente, conforme anunciei de início. Bom, fica, portanto, aqui indicada essa matéria para a apreciação dos senhores, a consideração que possam ter a respeito do assunto. Eu agradeço mais uma vez à Noreg do Paraná, na pessoa do presidente, Dr. Matheus Afonso Vida da Silva, aos meus confrades e confreiras da estimada Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, e a todos aqueles que, seja no momento da apresentação inicial desse nosso vídeo, seja posteriormente, venham a participar dessa exposição. Muito bem, e até a semana que vem, se Deus assim permitir.